em gastroenterologia. Vou fazer uma breve apresentação da minha formação, né? Como eu já falei, fiz a minha graduação na Unirio. Depois me especializei em clínica médica pelo Hospital Naval Marcílio Dias. E depois eu fiz a residência médica em gastroenterologia na Unirio também. Atualmente eu estou no segundo ano da residência em hepatologia na UFRJ e sou médica da equipe da gastro e hepatologia do Hospital São Lucas, aqui do Rio. Então, assim, esse slide pode parecer um pouco confuso e na época que eu estudava, eu não tinha uma noção dos caminhos que a gente podia fazer para chegar em determinadas especialidades. Então, todo mundo acha que para fazer endoscopia, necessariamente a gente precisa passar pela gastroenterologia, e mais para frente eu fui, né, descobrindo que não é bem assim. Então, primeiro, para a gente fazer a residência, né, em gastroenterologia, para se inscrever no concurso, você precisa ter 2 anos concluídos de clínica médica, tá? Mas para fazer a residência em endoscopia, não precisa. Você pode fazer 2 anos de clínica médica e depois ir direto para endoscopia digestiva, se você tiver muita certeza de que você quer para sua vida fazer só procedimento. Então, você pode fazer clínica médica e depois ir direto para endoscopia digestiva. Ou você pode não fazer nada da parte clínica e fazer cirurgia geral e depois caminhar para a endoscopia digestiva, tá? Ou você pode fazer o curso que naturalmente a gente conhece mais, que são 2 anos de clínica médica, depois 2 anos de gastroenterologia e aí sim mais 2 anos de endoscopia digestiva. Em alguns hospitais, né, fora do Rio, existe a possibilidade de terminar a residência em gastroenterologia e fazer um ano adicional, um ano a mais, né? E aí você poderia fazer um ano a mais, tanto em endoscopia digestiva, quanto um ano a mais em hepatologia. E como pré-requisito para residência de hepatologia, também não precisa passar pela gastroenterologia. Se você tiver certeza de que o caminho que você quer percorrer e esse caminho final te leve, né, seja a hepatologia, você não necessariamente precisa passar pela gastro. Então, você pode fazer 2 anos de clínica médica e depois prestar o concurso diretamente para hepatologia. Ou você pode fazer 3 anos de infectologia e depois prestar o concurso para hepatologia. Ou seguir o curso também, que foi o curso que eu escolhi, que seriam os 2 anos de clínica, 2 anos de gastro e aí sim 2 anos de hepatologia. Então vamos lá, o que o médico gastroenterologista faz, né? Na verdade é uma especialidade muito ampla e a gente vê como se fossem subespecialidades dentro da gastroenterologia, né? A própria endoscopia digestiva e a hepatologia. Então são médicos capacitados para tratar ou indicar o melhor tratamento para as doenças que acometem o trato gastrointestinal e os órgãos relacionados, né? Então, patologias da cavidade oral, do esôfago, do estômago, intestinos, fígado, vesícula e vias biliares, e patologias que acometem o pâncreas. O interessante, assim, não só em relação a gastro, mas muitas especialidades clínicas, né? E que eu particularmente gosto muito, e por isso que eu gosto de trabalhar em hospital, porque a gente faz troca muita experiência, né? Então tem uma interface com diversas especialidades. Então, dentro da gastro, a gente vai estar sempre em contato com a cirurgia do aparelho digestivo. Se você vai seguir só o caminho da gastroclínica, não vai fazer endoscopia digestiva,
você vai ter uma interface com quem faz, com um endoscopista, vai ter algum endoscopista que você vai necessariamente encaminhar para esse paciente, não só para fazer o exame, né, como diagnóstico, mas para terapêutico. Então, ecoendoscopia, CPRE, você vai precisar ter um contato direto com os endoscopistas, com os hepatologistas, porque são doenças extremamente complexas, e que nem todo gastroenterologista sente seguro, né, ou até capacitado para poder acompanhar esse tipo de paciente. Então, necessariamente, você vai encaminhar muitos pacientes para o hepatologista. Os colegas da nutrição são essenciais, então a gente vê doenças como a cirrose por, por NASH, né, doença gordurosa do fígado, necessariamente você vai precisar ter um contato direto com a nutrição, doenças inflamatórias intestinais. Então, na Unirio, né, quando a gente fazia o ambulatório de doença inflamatória, a nutrição fazia ambulatório junto com a gente. A endócrino, a radiologia intervencionista, que está ganhando bastante espaço cada vez mais. Então, na hepatologia, a gente trabalha diretamente com a rádio intervencionista, não só para procedimentos diagnósticos, mas terapêuticos também, né? Então, a quimioembolização de tumores hepáticos, radiofrequência, drenagem de via biliar, via percutânea, enfim, a gente trabalha muito perto, assim, uma parceria muito boa com a radiologia intervencionista. Os oncologistas, né, patologistas, e, enfim, são várias especialidades que vão trabalhar junto com a gente na nossa especialidade. E onde que o gastroenterologista ele pode atuar? Em diversos lugares, assim, acho que foi uma das coisas que me fez escolher a gastro, porque eu poderia trabalhar em diversos setores. Então, o gastro ele pode trabalhar em consultório, ele pode trabalhar sendo parecerista em hospitais, né? Ele pode trabalhar dentro de uma equipe especializada. Então, o trabalho que eu faço lá no São Lucas, né? Nós não só damos pareceres para outras especialidades, mas também acompanhamos os pacientes internados. Então, os pacientes ficam internados conosco e acompanhamos toda a internação. Fazemos o pré e pós-operatório de todas as cirurgias do aparelho digestivo, né? Então, tem essa possibilidade de você atuar dentro do hospital e em consultório. E tem a possibilidade também de trabalhar com procedimentos, que eu acho que é a parte que enche mais os olhos, né, de quem pensa em fazer gastroenterologia. Então, não só procedimentos diagnósticos, né, endoscopia digestiva, esofagomanometria, pH-metria, procedimentos terapêuticos dentro da endoscopia digestiva, né, a CPRE, e a endoscopia avançada, né, que seria, no caso, a ecoendoscopia, CPRE, as ressecções, né, endoscópicas de mucosa, procedimentos mais avançados. Então, assim, a gente pode atuar em vários setores e eu acho que é o que chama bastante a atenção da especialidade. Algumas especialidades clínicas ficam muito presas ao consultório, né? Ou você trabalhar em alguma equipe de clínica médica, né, dentro de alguns hospitais. E tanto a gastro quanto a hepato tem essa possibilidade de você trabalhar em diversos setores. É mais ou menos isso, assim, acho que é uma especialidade muito ampla, que te dá várias possibilidades para trabalhar fora. Atualmente eu não faço consultório, porque eu estou muito presa à residência, né? A carga horária ainda é uma carga horária puxada, então não tenho a possibilidade de trabalhar com consultório, mas dá para a gente trabalhar em diversos setores. É isso, gente. Ficou alguma dúvida? Deixa eu tentar tirar minha tela aqui para poder ver vocês. Então, pessoal, esse foi um breve panorama, né, que a Priscila falou, foi bem rapidinho, mas agora é a hora que a gente
de fato, se propôs a fazer, né? Um bate-papo, uma conversa sobre a residência da gastro. Você falou que a sua carga horária é muito puxada, né, Priscila? Como que foi isso? Tipo assim, você falou que teve um caminho na clínica médica e aí depois você fez gastro e agora você está em hepato. E como que era a carga horária? Você na clínica médica ficava de segunda a sexta, o dia inteiro na residência? Como é que foi? A carga horária depende muito do hospital que você vai escolher para trabalhar, para fazer a sua residência, né? Então, normalmente, a residência de clínica, ela é uma residência muito puxada, porque a carga de plantão, assim, é bem elevada, né? Você vai trabalhar com plantão de andar, plantão de emergência, plantão de CTI. Então, normalmente, as residências de clínica médica são residências muito puxadas, tá? Ainda mais porque você é um baque muito grande. Você acabou de sair da faculdade, que você já achava que trabalhava demais, que estuda demais, mas quando você entra na residência e a responsabilidade chama, né? Você está com seu carimbo, você tem uma autonomia, então é um baque muito grande, assim. Na minha época de residência, então eu vou falar pela minha experiência na clínica médica, né? Não tem como falar por todos os hospitais. Sim, mas claro. era assim, de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde, aí dependia se ficassem muitas pendências assim para o período da tarde. Então, de 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, um plantão de 24 horas na emergência no primeiro ano por semana, mas não tinha um dia fixo, né? Então, de segunda a sexta, poderia ter esse plantão de 24 horas ou no final de semana, e aí, quando caía no final de semana, era rodízio. Então, um plantão de 24 no primeiro ano. No segundo ano, era um plantão de 12 por semana no CTI. E aos finais de semana, a gente se revezava para passar as visitas, né, nos pacientes das enfermarias, internados com a clínica médica na enfermaria. Então, basicamente, com visita de final de semana, plantão, eu ficava praticamente de segunda a segunda no hospital. Assim, dificilmente tinha algum dia livre. Então, a residência de clínica foi muito puxada. Uhum. E você conseguia conciliar algum tipo de trabalho em paralelo a isso ou era dedicação exclusiva para a residência? As outras pessoas também conseguiam fazer isso? Como é que funcionava? Não, consegue, assim, com a bolsa de residência não dá muito para sobreviver, né? Então, assim, pela carga horária que a gente tem, que não é só 60 horas, são só 60 horas semanais, você acaba trabalhando mais do que isso, a gente precisa fazer plantão fora. Então, acaba que faz plantão ou em CTI ou em emergência. Eu sempre gostei de trabalhar com emergência. Então, eu trabalho até hoje, eu dou plantão em emergência. Mas aí, assim, é o horário que dá. Então, ou você vai trabalhar de noite, vai fazer o seu plantão à noite, ou no dia que você está de folga no final de semana, você dá um plantão. Mas são os horários que dá. Dá para dar plantão? Dá, mas assim, é cansativo. Mas passa, entendeu? Dá para sobreviver. Sim, sim, porque acaba emendando um trabalho no outro, né? Você Exatamente. divide um O que não dá plantão. muito é para pegar assim, vou pegar ambulatório, né? Porque são horários comerciais. Então, no horário comercial, você está na residência. Então, não tem como. Teria que ser esquema de plantão mesmo, né? Ou plantão de emergência ou plantão de CTI. Entendi. A gente tem algumas outras dúvidas aqui que o pessoal foi comentando. Eu vi que estão aparecendo mais dúvidas. Deixa eu tentar responder. Vamos ver se Eu vou ler aqui para você, pode ficar tranquila. E aí, quem tiver mais alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar aqui no chat também, que a gente está anotando. A Raquel Dália perguntou assim: como é o mercado de trabalho? É saturado? Tem bastante vagas de emprego? Raquel. Aí depende, Raquel, assim, seria em relação ao quê? Gastroclínica, endoscopia digestiva,
Eu acho assim, o mercado para endoscopista está um pouco saturado realmente, assim, até porque não é só a gastro, né, que faz, então tem o pessoal da cirurgia que acaba competindo, né, fazendo também a residência. Então, o mercado para endoscopia está um pouco saturado realmente, a não ser que você vá se especializar em endoscopia mais avançada, né? Ecoendoscopia e CPRE. E aí são poucos médicos que fazem, então, se você tentar se especializar nessa área, ainda tem mercado. Agora, realmente, só endoscopia e colono, pelo menos aqui no Rio, tá? Eu acho que está um pouco saturado, sim. Para gastro tem espaço, sim, para gastroclínica, para atender em consultório ou para trabalhar em hospital. Agora, sim, tem que ter um pouco de sorte ou, ou fazer bons contatos durante a residência, porque aí você vai se inserindo no mercado de trabalho. A residência médica é uma grande porta para você mostrar o quanto que você é dedicado, entendeu? Fazer os contatos, porque são os seus preceptores da residência, que já estão no mercado de trabalho há muito tempo, que vão ver o seu potencial e vão te inserir em algum lugar, entendeu? Então, quem sabe realmente aproveitar a residência médica, quem se esforça, quem quer mostrar trabalho, serviço, vai acabar sendo inserido em alguma equipe, enfim. A residência é uma grande porta, realmente. Entendi. O Lucas Paulo perguntou como foi fazer residência de clínica médica em um hospital militar. Você fez no Marcílio Dias, né? Sim. Olha, tem seus prós e tem seus contras, tá? Eu acho assim, o Marcílio foi uma grande escola para mim. Eu realmente não sabia nada. Eu aprendi muita coisa lá. Eu acho, pelo que eu conversei com outros colegas que fizeram clínicas em outros hospitais, incluindo hospitais universitários, realmente a carga horária num hospital militar é muito maior, é muito mais pesado. Mas assim, em compensação, a estrutura é muito boa, né? Então, assim, todos os exames complementares eu tinha. Assim, eu não lembro de ter precisado de algum exame, tanto de laboratório quanto imagem, e não ter tido a oportunidade de fazer. Se não tem lá no hospital, alguém, a chefia vai pagar, assim, não a chefia, mas assim, o hospital militar vai pagar para aquele paciente fazer fora, entendeu? Então, assim, não falta nada. Mas a questão acadêmica deixa um pouco a desejar, né? Essa questão de ficar fazendo sessão clínica, discussão de artigo, né? Os clubes de revista, realmente isso deixa um pouco a desejar, porque não é a estrutura do hospital, né? Não é um hospital acadêmico. Mas eu aprendi muito, assim, aprendi muito, foi bom. Assim, no final das contas, foi bom para mim. Entendi. Sendo uma mulher, a gente sabe que o homem ele tem um serviço militar obrigatório. Você sabe informar pra gente como que funciona isso? Porque, tipo assim, os homens obrigatoriamente, quando formam, eles têm que prestar um ano em algum hospital, médico, e a mulher não. Como que foi isso? Aí, pra gente, no caso, falando de nós mulheres, a gente faz uma prova como se fosse outra prova, ou a gente só se candidata? Como que funciona? O quê? Para a mulher se candidatar para ser militar, é isso? Temporário? Não entendi a pergunta. Os homens eles têm obrigatoriedade de servir. E para isso. E pra gente, como que é? A gente faz uma prova, Não, existe um edital aberto só para mulher ou a gente só se candidata? não, assim, para residência médica é uma prova Isso, em normal. hospital militar. É uma prova Ah, tá. normal. Eles abrem um edital de residência médica, você se inscreve, mas homem e mulher, todo mundo se Ah, inscreve. tá. É uma Entendi. prova única. Agora, o homem realmente ele tem que prestar, a não ser que ele consiga ser liberado por algum motivo de saúde, enfim.
ele precisa fazer 1 ano de serviço militar obrigatório. E aí pode ser em qualquer hospital, e não só hospital, às vezes é algum serviço militar mesmo. Tiveram colegas meus que não serviram no Marcílio Dias, mas serviram em outros prédios, né, outros lugares da Marinha, entendeu? São serviços burocráticos, não ficaram na assistência. Então, assim, o homem, ele vai fazer a prova, como todo mundo, vai fazer a prova para residência. E aí, ele, na hora que for, se ele passar para, por exemplo, passou para a clínica médica na Unirio, mas ele precisa cursar 1 ano do serviço militar obrigatório. Ele vai lá na Unirio, ele vai fazer a inscrição dele na residência e vai avisar que ele vai ficar 1 ano no serviço militar obrigatório. E aí, outra pessoa vai entrar no lugar dele naquele ano. Pode ser um homem ou uma mulher, qualquer pessoa vai entrar. No ano seguinte, quando ele terminar o serviço militar obrigatório dele, ele já tem a vaga dele garantida. Aí aquela vaga vai estar bloqueada para ele. Entendeu? Entendido. Acho que esclareceu sim. O João Vitor Nunes perguntou como é o processo para ser gastropediatra. É uma boa especialidade? Então, eu não tenho o menor contato, né, assim, com a gastropediatria. Mas é um processo parecido, assim, enquanto que para adulto, né, você faz a clínica médica e depois faz a gastro, para gastropediatria você vai fazer pediatria primeiro e depois vai fazer a especialização em gastro. É bem parecido. Mas eu não tenho contato com o pessoal da gastropediatria. Então, não sei informar como é que está a especialidade agora. Tudo bem. A Mayara Fole perguntou, qual a diferença da rotina do R1 e do R2 em gastro? Qual que é a diferença? Aí depende do hospital que você vai fazer a sua especialização. Lá na Unirio, o primeiro ano ficava mais com ambulatório, a gente acompanhava os pacientes internados, mas a gente não fazia procedimento. E aí no segundo ano a gente fazia, além de ambulatório e acompanhar alguns pacientes internados, a gente fazia os procedimentos, né, endoscopia digestiva alta. Basicamente, mais para alta, né? Tive pouco contato com endoscopia digestiva baixa. Entendi. Mas assim, isso depende muito. Tem hospital que você não tem contato com a endoscopia no primeiro ano, e tem hospital que você pisou, assim, está começando o R1, você já está fazendo endoscopia. A UERJ é mais ou menos assim. A residência é muito focada em procedimento, muito mais do que na clínica. Então, por isso que é importante você já ter um pouquinho uma noção, se possível, né, mais ou menos qual a área que você vai querer seguir. Porque aí isso te define completamente para escolher o hospital que você vai querer fazer a sua especialidade. Então, se você acha que meu sonho é fazer procedimento, eu quero muito fazer procedimento, mas eu quero fazer gastro, residência de gastro, então o ideal é que procure um hospital que seja muito focado em procedimento. E aqui no Rio a gente tem uma diferença muito grande entre os hospitais, sabe? Então, assim, uma dica é visitar, tentar passar umas semanas, conhecer a rotina do serviço, para ver exatamente o lugar que você vai querer fazer a sua especialidade. Show. O Dalit perguntou se as 60 horas que você havia falado são em clínica médica. Eu acho que sim, né? A rotina do primeiro ano. E ele falou que tem muito interesse em saber mais sobre clínica médica. E aproveitando isso. E aproveitando o fio, eu queria perguntar para você, porque clínica médica também é pré-requisito para diversas outras especialidades. Se em algum momento você cogitou fazer alguma outra especialidade. Nossa, então, cogitei fazer várias. Porque eu já, assim, quando eu estava no internato, a gente vai definindo mais ou menos o que você quer fazer, né? Se é uma área mais clínica ou uma área mais para cirurgia. Eu já tinha definido que eu queria fazer algo relacionado à clínica.
mas eu não sabia qual especialidade clínica que eu iria escolher. Então, eu entrei de cabeça muito aberta quando eu fui fazer a residência de clínica médica. E quando você gosta de clínica, você vai passando por todas as especialidades e você vai se vendo nessas especialidades. Então, eu gostava de tudo. Então, eu rodei na pneumo, eu gostei da pneumo, eu rodei na endócrino, eu gostei da endócrino, eu fui gostando. Mas é claro que a gastro me chamou mais atenção. Mas eu pensei em fazer outras especialidades clínicas, sim. E a clínica médica nunca vai te abandonar. Assim, quem vai fazer uma residência com pré-requisito em clínica, a clínica nunca vai te abandonar. Porque a gente vai pegar um paciente que ele não tem problema só em relação à parte gastrointestinal, ele tem diversos problemas. Então, eu fazia muita clínica médica no ambulatório lá do Gafré, porque os pacientes são altamente complexos. Então, ele tem um sintoma lá de dispepsia, mas ele tem uma insuficiência cardíaca descompensada. Ele tem uma cirrose e tem uma síndrome metabólica que precisa ser compensada também. Então, a clínica nunca vai te abandonar. Você sempre vai trabalhar também com clínica médica, não tem jeito. E em relação às 60 horas que eu falei, eram 60 horas mesmo a minha carga horária mais puxada foi da residência de clínica médica. Eu fazia mais que 60 horas semanais. Tinha semana que eu fazia 80 horas. Consegui responder a pergunta? Conseguiu, Dali? O que mais? Tem mais pergunta aqui? Tem mais algumas perguntas. A minha internet está oscilando, então eu peço desculpas. Qualquer coisa, o Gabriel vai me assumir aqui nas perguntas, tá bem? Tá certo. A Elisandre ou Elisandre, não sei, Natália, perguntou: você acha que é importante fazer residência no local que você quer se inserir? Ou isso não é definitivo? Eu acho que você já acabou respondendo, né? Falando que era muito importante, tendo em vista Assim, sobre o não que é você quer fazer. definitivo, não é definitivo, mas abre portas, não tem jeito. A residência abre muitas portas. Sim, sim. Até porque Então, você vai difícil. fazendo a sua rede de contatos, né? Exatamente. Então, É isso vai te difícil levar você para se frente. inserir como especialista numa cidade que você não conhece ninguém. É muito mais Sim, difícil. sim. O Gabriel Vinícius perguntou: qual é o hospital referência para residência em gastroenterologia no Brasil? Alguma recomendação pessoal aqui da região Sudeste ou Sul? Tem algum hospital que seja referência de fato, Priscila? Então, aí depende do que você quer seguir dentro da especialidade, tá? Aqui no Rio, né, entre Unirio, eu tô falando dos hospitais universitários, tá? Os outros hospitais eu não tenho conhecimento. Mas dentro dos hospitais universitários, aqui no Rio, aí depende muito do que você quer fazer. Se você gosta muito de hepato, e vai ter uma residência em gastro mais voltada para hepato, aí a residência da Unirio supre. Se você quer fazer mais procedimento, a UERJ imbatível, entendeu? Desde o primeiro dia que você pisa, você já está fazendo o procedimento. O FRJ tem um serviço muito bom de gastro, tanto da parte clínica quanto da parte de procedimento, de endoscopia, né? Então, eu acho que é um serviço bem balanceado. E a UF, pelo que eu conheço, também assim, é balanceado, tem enfermaria, mas com poucos leitos, e também dá para fazer alguma coisa de procedimento. Então, depende muito. Agora, um serviço que realmente é muito bom, que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu fiz o meu eletivo lá, quando eu fiz a residência de gastro, foi a USP, né? Sim, realmente é um serviço enorme.
Não dá muito para comparar com os hospitais do Rio, porque é muito grande e muito completo. Assim, eles têm um CTI só da gastro no hospital. Que bacana. Então, assim, eu fiquei impressionada. Realmente um serviço muito bom. E Você pode. fora, eu não consigo, eu não conheço para poder falar sobre. Você falou da parte eletiva, né? Como é que funciona? É no final do terceiro ano da residência? Você pode fazer em qualquer parte? Não, na verdade, você tem direito a um mês de eletivo, Ah, né? sim. E aí você pode fazer no primeiro ou no segundo ano. Normalmente a gente deixa para fazer no segundo ano, porque o eletivo é legal para você acompanhar algo que você não vai acompanhar na sua residência. Então, é bom você passar o primeiro ano todo, né? Uma parte do segundo ano, e depois você pensar, bom, acho que eu não vi muito isso, né? Acho que a minha residência não me supriu bem essa parte, aí você vai fazer seu eletivo fora. Eu deixei para fazer no final do meu segundo ano de residência. Foi bem legal. Uhum. O Rafael Alexandre perguntou, considerando a patologia, o mercado é saturado? Quais são Da os melhores EPATO, Isso. Quais são os melhores hospitais para fazer residência no Rio e em São Paulo? no Rio ou em São Paulo, E em São Paulo. Rio e São Paulo. em hepatologia, né? Isso, hepato. Olha, hepato não está nada saturado. Se você pegar qualquer livro de plano, você não vê hepatologista. Pode abrir qualquer livro, não tem. Então, não está saturado. É um mercado que ainda tem muito para crescer, porque o transplante hepático está crescendo muito. Então, tem espaço ainda, sim. Eu acho que é uma excelente especialidade. Também te dá diversas possibilidades de trabalhar. E aqui no Rio, sem sombra de dúvidas, é o Hospital do Fundão, o melhor serviço de hepato, porque a gente trabalha diretamente com a equipe de transplante. Então, a gente roda no transplante 6 meses da residência. Então, é um serviço que é muito completo. Assim, você tem ambulatórios de diversas subespecialidades da hepato, então, ambulatórios de autoimune, ambulatório de hepatite B, ambulatório de hepato geral, ambulatório só de CHC. Então, é muito completo. A gente tem um ambulatório só de paracentese, então são aqueles pacientes com cirrose avançada que precisam de paracenteses semanais. A gente tem um ambulatório só de paracentese. A gente tem leito de enfermaria, então a gente tem os nossos pacientes internados. Então, assim, eu acho que é um serviço muito completo. E quando eu rodei lá na USP, assim, acho que até se compara, assim, a parte de hepato. É claro que eles têm muito mais pacientes, mas dá para a gente competir bem. Acho que não falta nada, assim, no meu serviço. Nós temos a parte de hemodinâmica hepática, então medida do gradiente, de pressão portal, tem de tudo, assim. Então, acho que aqui no Rio, o serviço de hepato é um grande serviço. E fora do Rio, a gente tem algumas referências, né? Unifesp tem um serviço muito bom de hepato, Unicamp, USP, o FJF, UFSC. Então, são serviços conhecidos, assim, de hepato. Olá, doutora, tudo bem? Prazer, meu nome é Oi, Gabriel. Olá a todos. A Vanessa está com alguns problemas na conexão da internet, então, se você não se importar, eu vou continuar as perguntas, tudo bem? Claro, tudo bem, vamos lá. A próxima pergunta é do... Não foi do Carlos, não. Perdão, estou tentando achar o nome da pessoa que perguntou. Aqui, achei. É a Mayara Fole, ela perguntou: qual é a diferença da rotina do R1 e do R2 em gastro? Essa eu acho que eu já respondi. Já respondeu?
a diferença da rotina do R. Então, isso vai depender de hospital para hospital. No meu caso, a gente só começou a fazer, né, rodar na endoscopia no segundo ano. No primeiro ano a gente não rodou. Foi basicamente a diferença entre o R1 e o R2. Ah, sim, me perdoe. Eu confundi na ordem das perguntas, me perdoe. A próxima pergunta é o que todo aluno de medicina deve saber de gastro, mesmo não querendo ser gastroenterologista? O que todo mundo deveria saber? Ai, que pergunta difícil. Eu acho assim, conversando como clínico, né? Acho que identificar quando que você vai encaminhar um paciente. Às vezes a gente pega pacientes já com doenças avançadas, né? Então, eu acho assim que o clínico geral pode muito bem tratar uma dispepsia, uma doença do refluxo, uma síndrome do intestino irritável, por exemplo. O que não dá é para você achar que aquele distúrbio é só uma síndrome do intestino irritável e não uma doença inflamatória intestinal. Então, tentar diferenciar e achar os fatores de gravidade, né, para doenças potencialmente mais graves e que precisam de acompanhamento com o especialista. Agora, quem não é gastro precisa saber manejo da doença do refluxo, dispepsia, são as doenças mais comuns, esteatose hepática, que mais? Basicamente, essas doenças são doenças comuns que todo mundo vai ver em ambulatório de clínica médica. Acho que é isso que não pode deixar de saber. Tratamento de úlcera, gastrite, é o que mais a gente vê em ambulatório de clínica e de gastro mesmo até. Perfeito, perfeito. A próxima pergunta é a seguinte: você fez gastro no Gafre. Há algo que você sentiu falta no serviço do hospital? Se sim, o que você sugere para suprir essa falta? Algum ensino, alguma área da gastro que não foi bem abrangida no Gafre que você achou que faltou lá? Tá, vamos lá. Essa pergunta também é uma pergunta complicada, porque, assim, eu escolhi fazer no Gafre porque eu também tinha uma questão emocional, né, de ter sido aluna de lá. Então, quando eu passei para a gastro, eu fiquei muito feliz. Já conheci alguns professores, mas realmente, assim, eu tive alguns problemas durante a minha graduação, por conta até da questão do rodízio na endoscopia, né? Então, quando eu entrei, a gastro não rodava na endoscopia do hospital. Não sei se ainda é assim. Acho que não. E eu não conseguia entender como que num hospital universitário que tinha um serviço de endoscopia, como que o residente da gastro lá não rodava no serviço de endoscopia do hospital. E os residentes da gastro, eles rodavam fora, rodavam no Souza Aguiar. Eu achei muito estranho. Então, comecei a questionar bastante durante a graduação, enfim. Aí eu consegui que abrisse uma exceção para eu conseguir fazer o meu rodízio lá dentro. Então, acho que eu fui a primeira residente que rodou. Depois a minha R2 rodou também, aí não sei como é que ficou depois. Mas é isso que eu achei estranho, que eu acho que assim, é uma perda muito grande para a residência em si. Se você está inserida dentro de um hospital universitário que tem o serviço, uma coisa é não ter. A gente faz gastros, né? A gente tem o serviço de gastro, mas a gente não tem o serviço de endoscopia. O que já seria um pouco estranho, né? Ter uma residência de gastro que não tivesse um serviço de endoscopia. Mas lá tinham os dois serviços, só que são serviços separados, né? Com chefias separadas. Então ficava um pouco estranho eu ficava só na gastro e não rodar na endoscopia de lá. Então, depois de muita conversa, eu consegui rodar lá. Então, eu consegui até rodar, era para eu começar só no início do R2, eu comecei a rodar um pouco no final do meu R1 lá. Então, assim, eu consegui
conseguir fazer o meu rodízio. Então, eu acho que é isso que falta um pouco lá. E a questão também de mais pacientes internados, né? Ou até uma enfermaria mesmo de gastro, porque a gente não tinha enfermaria. As enfermarias do Gafre são enfermarias de clínica médica. Então, por mais que a gente fosse, acompanhasse os pacientes, né, a gente respondia os pareceres e tudo mais, mas acho que perdi um pouco do segmento, né? Porque, bem ou mal, o paciente ele era da clínica médica. Você perde um pouco da sua autonomia. Para o residente é um pouco ruim, né? Porque é bom você acompanhar o paciente desde o início da internação até o final e tomar suas próprias decisões e tirar suas próprias dúvidas. Então, eu achava também um pouco ruim isso. Então, muitas vezes eu acompanhava assim por conta própria o paciente. Eu já fui no carnaval, assim, eu não precisava nem ir no hospital para passar visita, mas tinha uma paciente que eu tinha internado que estava com a clínica médica, então eu fui acompanhar, eu passei visita nela alguns dias, eu nem precisava ir, mas eu fui porque eu queria acompanhar a evolução dela. Então, acho que eu não sei como é que está o serviço agora no Gafre, mas são essas questões que eu acho que ainda tem para melhorar e que melhorando, assim, com certeza a residência melhora bastante. Então, é mais essa questão da endoscopia e de ter enfermaria própria, que eu acho que é importante para o residente ter o seu próprio paciente para cuidar. Acho muito interessante, doutora, a sua dedicação. Isso é inspirador para todos nós, eu tenho certeza. Para mim, principalmente. A próxima pergunta é do Carlos Alberto. Ele perguntou: qual é a vantagem de se fazer residência em hepatologia após a gastro? Uma vez Qual a que vantagem? Tá. Na verdade, assim, a residência de gastro, quando você faz a residência de gastro, você não está apto 100% a tratar todas as doenças hepáticas, porque as doenças são muito complexas. Os pacientes de hepato tendem a ser pacientes muito graves. Então, só vivenciando mesmo na prática, dentro de uma residência médica, para você conseguir, de fato, acompanhar esses pacientes. Então, doenças autoimunes, pacientes transplantados, pré e pós-transplante. Isso você não vê na residência de gastro, você vê muito pouco. Você tem lá no fundão, eu acho que eles rodam 2 meses no ambulatório de hepato, os residentes da gastro, né? O rodízio é muito pequeno. Então, com certeza, quando você termina a residência da gastro, você não está apto 100% a acompanhar esse tipo de paciente. É claro que tem doenças mais simples, né? A esteatose hepática, que aí daria para um gastro acompanhar, mas quando começam doenças mais complicadas, eu deixaria com um hepatologista mesmo. Entendido, eu acho que esclareceu. É por isso que normalmente se faz gastro antes de hepato, né? Não, isso, exatamente. Agora, tem alguns, como eu tinha comentado na apresentação, que alguns serviços, lá na USP, por exemplo, é assim, você pode fazer 1 ano a mais opcional depois. Então, você não precisa fazer 2 anos de hepato. Você faz 1 ano a mais, depois que você termina a gastro, você faz 1 ano a mais, entendeu? Como se fosse 1 ano opcional, como na endoscopia, a mesma coisa, 1 ano a mais em endoscopia. Você não precisa passar pela residência de 2 anos. É uma opção. Se você quer muito trabalhar com o hepato, mas você não quer fazer a residência toda, fazer esse ano opcional depois. Nossa, muito interessante essa proposta de fazer um ano adicional. Muito, muito legal. Bom saber que existe essa opção. A próxima pergunta é a seguinte: qual caso você achou mais complicado até hoje? Pergunta interessante, né? Teve algum que te marcou dentro da gastro? Dentro da gastro? Talvez fora também, não sei se teve algum caso interessante, eu acho que todos gostariam de ouvir. Nossa, são muitos casos. São muitos casos. Tinha uma paciente que eu acompanhava, eu vou falar só da gastro, tá? Mesmo, assim. Porque hepato, assim, são muitos casos complexos.
eu ia ficar 2 horas aqui falando, mas em relação a gastro mesmo, teve uma paciente lá no Gafre que tinha uma retocolite ulcerativa e ela evoluiu com megacolon tóxico. Então, foi um caso muito interessante, porque ela evoluiu com megacolon e teve que fazer uma colectomia total. Uma paciente jovem. Mas ela ficou com um restinho do reto, que deixaram. Ela reconstruiu o trânsito e deixaram um restinho do reto. E ela evoluiu depois com atividade de doença no restinho do reto que tinha ficado. Então, foi um caso interessante, a gente não costuma ver megacolon, é raro, normalmente quando você faz uma colectomia total, né, você curaria a doença, a retocolite. Mas como deixaram um pouquinho do reto, porque viram, uma paciente jovem, vamos reconstruir o trânsito para ela não ficar com bolsinha, ela acabou recidivando doença no pedacinho que ficou. Isso foi um caso interessante da gastro. Nossa, realmente é curioso, né? Nossa, que situação. Mas ela ainda deve estar por lá. E vocês chegaram a publicar o caso dela ou não? O caso dela, acho que não. Acho que a gente não publicou, não. Mas foi bem interessante. Doutora, a próxima pergunta foi da Raquel Dalia, ou Dália, não sei. A média salarial de gastro é boa? Aí depende. Depende muito. Depende do quanto que... Assim, se você for fazer seu consultório, se você vai querer atender no volume e vai colocar um preço um pouco mais barato da sua consulta, ou você vai querer, né, ganhar no valor da consulta. Depende. Ou se você vai fazer você vai fazer procedimentos mais complexos, com endoscopia, CPRE, você vai ganhar um bom dinheiro. De resto, depende muito de onde você trabalha. Não tem como dar uma média salarial. Ou se você vai prestar um concurso público, vai trabalhar como gastro num hospital, pela EBSER, por exemplo. E depende, cada lugar é um valor diferente, mas acho que, assim, principalmente no início, você não vai ganhar muito dinheiro. Não vai. A não ser que você pegue muitos plantões em CTI, em emergência. Mas isso serve para qualquer especialidade. No início, você não vai ganhar muito dinheiro. Você precisa ganhar confiança dos colegas, para os colegas te indicarem, né? Até você se inserir no mercado de trabalho, isso demanda tempo. Então, isso não é só para gastro, né? Qualquer especialidade você não vai se formar, você não vai sair da residência e ganhar rios de dinheiro na sua especialidade. Pelo menos aqui no Rio não é assim, né? Que a remuneração aqui no Rio é bem mais baixa. Talvez se você for para uma região mais para o interior, que não tenha tanto especialista, que você seja um dos poucos especialistas, aí tudo bem. Mas aqui no Rio, você não vai ganhar muito dinheiro quando se formar na especialidade, infelizmente. Inclusive, eu tenho uma dúvida particular minha. É possível sobreviver assim após você se formar? Você sobrevive apenas com um plano de saúde ou é necessário você tentar atender por fora? Atender em consultório com plano de saúde? Isso. É possível ter uma boa renda atendendo apenas em plano de saúde ou não é possível? Olha, o plano de saúde paga muito pouco. E não só paga pouco, como demora a pagar. Então, você atendeu naquele mês, você está contando que o dinheiro vai vir aquele mês? Não vai, às vezes vai demorar 3 meses, 4 meses. Então, a maioria, na verdade, não atende plano de saúde, prefere atender em uma clínica popular, que você vai receber o dinheiro ali na sua mão, né, limpo, mas vai receber pouco por paciente, do que atender pelo plano de saúde. Nossa, eu não tinha noção que era nesse nível de precariedade. Todo mundo reclama, né, dos planos de saúde. Assim, eu não conheço ninguém que tenha se formado assim próximo de mim
que tenha se formado e atendido por plano, assim. A gente não costuma fazer isso. Entendi. Tem mais uma pergunta, doutora, da Tamires Coelho. O Fundão também é o melhor hospital no Rio para residência em gastro ou é só hepato? Então, para hepato, certamente. Agora, para gastro, foi o que eu falei, depende. Se você quer focar muito em procedimento, talvez a UERJ seja melhor para você. Agora, se você quer ver de tudo, gastroclínica, tem enfermaria, na UERJ não existe enfermaria de gastro. É o mesmo esquema da Unirio, né? Que são enfermarias de clínica médica. Então, você não vai ter a sua própria enfermaria, você não vai ter os seus próprios pacientes. Mas, em compensação, você vai fazer muito procedimento. Agora, no Fundão, não. No Fundão, além de fazer procedimento, é bem balanceado, entendeu? Além de fazer procedimento, existe enfermaria de gastro. Então, você também vai acompanhar os pacientes internados, enfim. Aí depende muito do que você quer para a sua vida. Se você quer só o procedimento, certamente a UERJ é uma excelente escola. Então, agora acho que encerraram as perguntas, né? A gente teve bastante volume de perguntas, eu fico muito feliz com a participação de todos os presentes. Então, vamos às considerações finais. Quero te agradecer muito, Priscila, muito mesmo, por ter aceitado o convite. Eu vi lá uma mensagenzinha no Instagram, uma mensagem não, vi que você seguiu a gente, eu falei, nossa, uma gastro, e aí vi que você tinha passado pelo Gafré e fiquei muito feliz. Então, é uma pessoa da casa, né? Você formou pela Unirio e depois você veio fazer gastro na Unirio. Eu quero te agradecer e convidar, se possível, de acordo com a sua disponibilidade, para alguma outra atividade futura, para a gente falar sobre algum outro tema. Tá certo. Vamos sim. Então, eu que agradeço o convite. Para mim, eu fico muito feliz de conversar com os alunos da minha escola, né? Eu fui muito feliz na Unirio, eu fiz amigos para minha vida inteira. Sim, a gente tem um grupo grande até hoje. Então, eu fico muito feliz de conversar com vocês e tentar passar um pouquinho da minha experiência. Sim. São dúvidas pertinentes a nós, né? O que passa pela nossa cabeça, a gente não tem muita noção do que vai vir lá para frente. Aqui temos alunos da Unirio e temos alguns outros alunos de outras universidades. Então, é muito aquela coisa do acadêmico de medicina, do que a gente acha sobre gastro. Gente que nunca pisou no ambulatório. Alguém da UERJ aqui. De repente, deve ter alguma outra pessoa assim. Então, eu quero agradecer e finalizar a reunião. Em breve, falar uma mensagem para todos os presentes. A gente vai mandar os certificados de vocês até 15 dias, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso. Fiquem tranquilos, a gente vai mandar pelo e-mail. E essa aula vai ser disponibilizada através do nosso canal no YouTube, que o link está lá na bio do Instagram. A gente vai divulgar isso mais para frente. Muito obrigada, Priscila. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau. Obrigado, doutor. Tchau. Tchau.